Atos 12, versículos do 1 ao 11. Todos encontraram? Atos capítulo número 12, versículos do 1 ao 11. Tem como título colocado pela Sociedade Bíblica do Brasil: Herodes persegue a Tiago e a Pedro. Amém? Nos diz assim a palavra de Deus: Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para maltratar, fazendo passar a fio de espada Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados, cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava a apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias. E sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, uma luz que iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, despertou, dizendo: Levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: Cinge-te, calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: Põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhes antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que estava na cidade, o qual lhes abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda expectativa do povo judaico. Amém. Louvado seja Deus. Que grande livramento nós vemos esse servo de Deus, esse apóstolo do Senhor Jesus Cristo, recebendo pela parte do próprio Deus. Meus irmãos, enquanto eu meditava nessa palavra, eu me lembrei de uma das histórias mais interessantes a respeito do poder de Deus, que não estão registradas na Bíblia, mas nós podemos ver historicamente. Uma das mortes mais curiosas é a morte de um imperador que oprimiu fortemente o povo judeu e também os cristãos, consequentemente, o povo de Deus. Seu nome era Tito Vespasiano. Os historiadores nunca chegaram a um consenso sobre a sua morte. Alguns afirmam que ele morreu de febre alta, outros concluem que ele morreu de um tumor cerebral. Mas um documento importante do judaísmo, o Talmud babilônico, diz o seguinte: Tito, quando retornava de Jerusalém, onde destruiu o templo e incendiou a cidade, blasfemava e se vangloriava contra o Deus de Israel, o desafiando, dizendo que se esse Deus existisse, ousasse enfrentá-lo. Ao chegar em Roma, um minúsculo inseto entrou em seu nariz e penetrou em seu cérebro, onde o fez passar por uma imensa dor e sofrimento por 8 anos até morrer. Esse homem que desafiava o Senhor dos exércitos, esse homem que desafiava o Deus que é dono de tudo e de todos, foi vencido por um simples inseto. O Senhor não divide a sua glória com ninguém, e nem precisa mostrar grandes milagres para afirmar que Ele governa sobre os poderosos da terra e que Ele governa não apenas sobre ele, mas sobre todas as coisas. O nosso Deus vive e reina pelos séculos dos séculos. E a mensagem que eu quero trazer para os irmãos tem esse título: Jesus Cristo reina. O Senhor Jesus Cristo reina sobre todos os governos da terra. E o texto que nós lemos é mais uma prova de que esse Deus é soberano acima dos reinados humanos. Eu vejo muita preocupação das pessoas atualmente diante dos problemas políticos do nosso país. Muitas pessoas têm medo e muitas vezes são tomadas por um pânico terrível, com medo
de o socialismo, o comunismo tomar conta do Brasil, ou com medo, aqueles que são mais de esquerda, de que um governo totalitário, para o outro lado, faça com que as pessoas se sintam presas, que as pessoas se sintam com medo mesmo de sair de dentro de casa. Mas, meus irmãos, uma das coisas que nós devemos ter presente em nosso coração, e o que mais me surpreende, é que muitas das pessoas que têm medo desses acontecimentos são os próprios crentes. A palavra de Deus nos dá uma garantia. E eu gostei muito do texto que foi lido aqui pelo presbítero Everaldo, no texto de Apocalipse. Se puder, abram comigo, Apocalipse 19 e versículo 3, ou versículo 6. Apocalipse 19 e 6. O livro de Apocalipse não é um livro de uma destruição para os crentes, não é um livro que deve nos causar temor, muito pelo contrário, é um livro de esperança. Apocalipse 19 e 6 nos diz o seguinte: então ouvi uma voz como de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Meus irmãos, nós devemos ter alegria e esperança, porque não são os governos desse mundo que dominarão a igreja do Senhor Jesus Cristo, pois Ele reina sobre esse mundo, Ele reina sobre todas as coisas, porque Ele é o Senhor dos exércitos. E quando nós olhamos para esse texto, nós vemos uma figura muito interessante, e praticamente a mesma coisa que aconteceu com o imperador Tito Vespasiano, vai acontecer também com Herodes, aqui nesse texto, mais à frente. Não de morrer por um inseto, mas de uma morte sobrenatural, dada pelo próprio Deus, por não compartilhar com o homem a sua glória. Herodes Agripa era neto de Herodes o Grande, aquele mesmo que matou aqueles pequeninos quando Jesus nasceu, após o anúncio do nascimento de Jesus. Esse imperador era amigo de Calígula e apoiou a elevação de Cláudio ao trono, e esse mesmo Cláudio, ele presenteou como um acréscimo pela sua amizade, a Judéia e a Samaria, além dos reinos que ele já havia recebido. Então tornou-se muito amigo dos judeus, porque era uma figura poderosa, tinha amizade com o imperador, e por causa da sua amizade com o imperador, nada poderia acontecer com o povo que estivesse debaixo do governo dele. Esse homem era um homem muito político, e nós vemos aqui no próprio texto que ele não agia, ao contrário do apóstolo Paulo, que perseguia os cristãos pelo temor a Deus e por achar que os cristãos eram uma seita perigosa. Esse homem não agia pelo temor a Deus, nem agia para agradar a Deus, mas esse homem agia simplesmente para ser louvado pelo povo, para agradar as outras pessoas. E vendo que o povo havia gostado das perseguições, principalmente após a morte de Estevão, ele passou a perseguir ainda mais fortemente os cristãos, o que resultou na morte de Tiago, irmão de João. Meus irmãos, é interessante que quando nós lemos esse texto, podemos chegar ao seguinte raciocínio: por que Deus permitiu que Tiago morresse e Pedro permanecesse vivo? Meus irmãos, Deus é soberano acima da vontade dos homens. Cabe a Deus decidir quem vive e quem morre. Cabe a Deus recolher os seus santos para eles, ou permitir que os seus santos permaneçam aqui na terra. Isso nós podemos ver, por exemplo, no período da pandemia. Não foram só os ímpios que morreram, que faleceram no período de pandemia. Muitos cristãos, muitas pessoas tementes a Deus, muitas pessoas piedosas também foram levadas na pandemia. Mas cabe ao Senhor decidir de quem Ele mantém a vida ou quem Ele recolhe para si. O Senhor é o dono da vida e da morte, e todas as coisas se cumprem conforme o seu propósito. E como nós vimos aqui, Cristo, o Senhor Jesus Cristo, reina. Em primeiro lugar, o Senhor Jesus Cristo reina acima do diabo. Vamos ler comigo os versículos do 1 ao 3, que nos diz o seguinte: por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio da espada Tiago e João. Vendo ser isto agradável aos judeus,
prosseguiu prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. Meus irmãos, esse homem, apesar de estar agindo livre e espontaneamente, mas ele não está agindo apenas pela sua própria vontade. Nesse momento, quem o está dirigindo, quem está incentivando a ele tomar essas decisões é o próprio diabo. Herodes Agripa está sendo usado pelo próprio Satanás para fazer com que o povo de Deus seja perseguido. Meus irmãos, é interessante que naquele momento o próprio diabo estava usando esse homem. E muitas vezes nós achamos que o diabo só usa alguém quando essa pessoa está se batendo, se jogando contra o chão, fazendo coisas que para nós não são normais. Mas na maioria das vezes, os demônios mais poderosos, aqueles que exercem mais influência sobre os homens, estão possuindo pessoas que nem estão percebendo que estão sendo possessas. Grandes governantes, pessoas de grande autoestima, de grande respeito entre as outras, estão sendo usadas pelo próprio diabo e não estão percebendo. Um exemplo disso na própria Bíblia é o Judas. Judas foi possesso e ele não saiu se batendo naquele momento, ele não tentou bater em Jesus, ele não tentou fazer coisas que são incomuns, ele apenas se levantou e foi trair o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, muitas vezes também nós somos tomados pelo medo do diabo. Nós somos tomados pelo medo, assim como pelo medo da política, do governo e tudo mais, que há sim também uma influência de Satanás por trás disso tudo, mas nós não devemos temer o governo do diabo. O diabo tem sim poder, mas o diabo não chega aos pés do nosso Deus. Nosso Deus é todo poderoso e nós não devemos dar ao diabo, ao seu poder, a importância que ele não tem. Lutero costumava dizer que o diabo é um cachorro na coleira de Deus, e meus irmãos. Nós devemos, claro, não devemos brincar com as coisas espirituais, principalmente com as coisas relacionadas ao diabo. O diabo é nada, então eu vou entrar numa roda de macumba. O diabo é nada, então eu vou mexer com coisas espirituais malignas, porque ele não pode fazer nada comigo. Meus irmãos, por mais que o diabo não chegue aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo, mas ele é um ser espiritual poderoso, e pode também machucar, atormentar, fazer aquilo que é mal diante do povo de Deus. É verdade, é o propósito dele aqui na terra, é tentar nos afastar do nosso Deus. Mas ele não tem autoridade que só pertence ao Senhor Jesus Cristo. Por mais que os planos de Herodes, por mais que a motivação, o incentivo do diabo em fazer com que Herodes matasse os servos de Deus fosse grande, mas ele não tinha poder de fazer nada, porque quem tem o controle e o governo da sua igreja é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vimos ontem que Ele é o dono da igreja, Ele é quem governa soberanamente. A igreja já teve muitas oportunidades, os homens e o próprio diabo já teve muitas oportunidades de tentar destruir a igreja. Houve muitos atentados contra a igreja, a princípio com os mártires, homens de Deus, esses próprios apóstolos aqui, que foram sacrificados diante dos homens, mas o seu sangue foi derramado, e quanto mais matavam o povo de Deus, mais esse povo ressurgia, ao ponto de um desses imperadores dizer que os cristãos são como formigas, quanto mais você mata, mais aparece. Isso porque quem governa o povo de Deus é o Senhor Jesus Cristo. Por mais que o diabo atente contra nós, por mais que o diabo se levante, impondo a sua vontade contra nós, mas ele nada pode fazer com aqueles que são guardados pelo Senhor Jesus. O texto não para por aí, o versículo 4 nos diz o seguinte: tendo-o feito prender, lançou no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados, cada um para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Meus irmãos, nós vimos aqui que o Senhor reina acima do diabo, mas não somente. O Senhor reina também acima dos homens.
Aos olhos humanos seria impossível a Pedro sair daquela situação. Imagine um homem só, com 4 escoltas de 4 soldados, fortemente armados, para combater um simples apóstolo. E enquanto eu estava meditando nesse texto, enquanto eu estava preparando essa mensagem, eu me lembrei de uma frase dita por um personagem da DC. Eu acredito que os mais jovens conheçam aquele pessoal da Marvel, da DC, Dr. Manhattan, que ao enfrentar um dos seus inimigos, ele disse o seguinte: o homem mais inteligente do mundo não representa maior ameaça para mim do que o cupim mais inteligente do mundo. E essa frase me veio à mente, e eu fiquei imaginando quando os homens se levantam contra o povo de Deus, e quando os homens se levantam contra o próprio Deus, achando que tem poder de destruir a igreja do Senhor Jesus Cristo. Quando eles se levantam, o Senhor olha para eles e praticamente repete a mesma coisa: quem são vocês? O homem mais inteligente de vocês, o homem mais poderoso de vocês, não significa nada para mim. O poder do homem mais poderoso do mundo, para Deus, é como o poder da formiga mais poderosa lá do formigueiro dela. Não oferece nenhuma ameaça ao nosso Deus. E também a nós, que somos guardados pelo Deus Todo-Poderoso. Se vocês puderem, abram comigo o Salmo de número 2. Número 2, versículos do 1 ao 4. Salmo 2, de 1 ao 4, que vai confirmar isso que eu acabei de falar para vocês. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Versículo 5, por favor. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, no seu furor, os confundirá. Nos planos que os homens, amém, meu irmão, nos planos que os homens armam contra a igreja do Senhor Jesus Cristo, nos planos que os homens armam contra o nosso Deus, o Senhor olha para eles e ri deles. O Senhor olha para eles e zomba deles, porque por mais complexos que sejam esses planos, por mais infalíveis que eles possam ser, mas não podem vencer a mente de Deus, não podem impedir que Deus cumpra a sua vontade com a sua igreja. E meus irmãos, quão maravilhosa é a graça e a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Quantos planos o diabo já não fez contra nós? Quantos planos os próprios homens, seja no seu trabalho, seja onde for, não tramaram contra mim, contra você? E o Senhor mostrou para cada um de nós que esses planos não seriam concretizados, porque na sua palavra diz que o próprio Senhor guarda e cuida da sua igreja. Meus irmãos, todos os dias o diabo traça planos contra nós. Todos os dias o diabo traça planos que aos olhos dos homens são infalíveis. A gente procura erro, diz: rapaz, isso aqui não tem como uma pessoa fugir disso aqui. E o Senhor nos livra. Quantos livramentos o Senhor já não nos deu? Quantos livramentos o Senhor nos fez passar? Quantas situações, e pare agora para observar, quantas situações da sua vida você olhou e disse: não tem jeito de eu sair daqui, não tem jeito de ser resolvida essa situação. E no momento certo o Senhor agiu e fez com que o nome dele fosse glorificado na sua vida. E o pior de tudo, meus irmãos, é que a gente é tão ingrato que quando acontecem essas coisas a gente não tem nem o desejo de agradecer a Deus, de chegar no culto de oração como no da terça-feira e dizer: obrigado, Senhor, por ter cuidado de mim, por ter protegido, me guiado, me livrado do mal. Obrigado, Senhor, por ter tanto cuidado de mim mesmo sem eu merecer.
O outro texto que foi lido por nós nessa noite nos mostra o povo de Deus, que mesmo vendo todos os milagres, que mesmo vendo todo o cuidado de Deus para com eles, chegaram, a primeira oportunidade que fizeram, quando Moisés subiu no Monte Sinai, fizeram um ídolo para eles. Disseram assim: olha, Moisés está demorando muito, eu acho que ele já morreu, a gente vai agora construir um Deus que nos tirou da terra do Egito. E fizeram um bezerro. Meus irmãos, às vezes a gente, quando lê o livro de Êxodo, não percebe, mas esse povo éramos nós. Esse povo somos nós. Se você sente raiva ao ler sobre a história do povo de Israel e do quanto eles eram desobedientes e do quanto eles desagradavam a Deus, você está lendo a sua própria história. Nós estamos lendo a nossa história, do quanto Deus nos ama, do quanto Deus cuida de nós, do quanto Deus nos protege, nos guarda, e nós ainda desobedecemos. E nós ainda fazemos aquilo que é mal diante da sua presença. Mas voltando aqui, esse bocado de homem para segurar alguém desarmado, frágil, alguém que não estava preocupado com a sua prisão, ele sabia da morte de Tiago. Talvez se fôssemos eu e você, estivéssemos apreensivos, com o coração a mil, esperando qualquer momento ser morto. Sabe o que ele estava fazendo? Dormindo. Meus irmãos, eu quero ter essa confiança, eu quero que vocês tenham também, de mesmo sabendo que o mundo está desmoronando ao seu redor, poder encostar a sua cabeça no travesseiro e dormir, sabendo que Deus cuida de você, que mesmo estando dormindo, Deus está acordado, ouvindo as nossas orações, cuidando por nós, zelando da nossa vida. Esse mesmo Deus é o nosso Deus, é o Senhor Jesus Cristo, que reina não apenas acima do diabo, mas reina também acima daqueles homens que planejam o mal contra nós. Mais à frente a palavra de Deus nos diz, versículos do 5 ao 11. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz que iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então saindo o seguia, não sabendo que era real aquilo que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que estava para a cidade, o qual lhes abriu automaticamente, e saindo, enveredaram por uma rua. Logo adiante, o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora eu sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes, de toda a expectativa do povo judaico. Meus irmãos, que coisa maravilhosa é nós olharmos para a Bíblia, nós olharmos para a nossa vida e não vermos apenas uma sequência de fatos comuns que podem acontecer a todo mundo. É nós olharmos para a nossa vida e para a palavra de Deus e vermos que Deus age soberanamente na nossa vida. Quão triste é alguém olhar para esse texto, por exemplo, um liberal, olhar para esse texto e não enxergar aqui algo miraculoso da parte de Deus. Os liberais não acreditam em milagres. Então esse texto foi apenas uma perspectiva de um dos apóstolos, de Lucas, que escreveu esse livro, e nada disso aqui aconteceu realmente. Era aquilo que passava na mente de Lucas quando ele lembrava a respeito desses acontecimentos. Que nada, meus irmãos. Deus é soberano. Deus age ordinariamente e age extraordinariamente, fazendo coisas que nós nem sequer imaginamos. E esse mesmo Deus enviou o seu anjo para livrar Pedro da cadeia, da prisão.
Mas uma coisa que nós olhamos que é maravilhosa nesse texto é a seguinte, que Herodes estava, versículo 5, depois que estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Meus irmãos, nós não podemos tirar a responsabilidade humana, priorizar a soberania de Deus em detrimento da responsabilidade humana. Deus age soberanamente, age, mas nós temos que orar. Deus age soberanamente e age, mas nós temos que evangelizar. Deus age soberanamente e age, mas nós temos que ser o instrumento que Deus quer que nós sejamos nas suas mãos. Não é dizer, Deus vai salvar, então não precisa evangelizar. Isso é ideia de gente preguiçosa. Deus vai salvar, Deus nem precisa que eu ore, que Deus sabe todas as coisas. Deus sabe, mas se Deus quisesse que você ficasse calado e não tivesse nenhum relacionamento com Ele, Ele não tinha nem lhe feito. Deus nos fez, e o fim pelo qual nós somos feitos é para a sua glória. O fim principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. É para isso que nós existimos. Então não devemos achar que porque Deus é soberano, nós não temos nenhuma responsabilidade. E o mais interessante, e é a terceira e última parte da mensagem, é que o Senhor reina por meio da sua igreja. E eu poderia até acrescentar, por meio e apesar da sua igreja. O Senhor reina por meio de nós. Nós somos mensageiros de Deus. Nós somos pessoas que estão responsáveis por anunciar o seu evangelho. Nós somos os instrumentos pelos quais Deus se utiliza para ser glorificado nesse mundo. Porque se Deus quisesse que nós não fizéssemos nada, Ele teria enviado os anjos para evangelizar, para pregar. Eles mesmos quiseram fazer isso, mas Deus quis nos chamar. Deus quer nos utilizar como instrumento nas suas mãos. Deus reina por meio da sua igreja, e apesar dela, mesmo que você não ore, Deus vai agir. Mesmo que você não faça, Deus vai fazer. Mas você é responsável pela sua omissão. Você é responsável pela a sua falta de compromisso diante de Deus. E ao ser apresentado diante de Deus, será de cada um de nós cobrado a nossa falta de compromisso. Deus vai fazer por meio de nós ou apesar de nós. Deus vai agir nos utilizando como instrumentos ou nos utilizando também como juízo diante do povo de Deus. Então, Deus usa a cada um de nós e trabalha apesar de cada um de nós. Mas, meus irmãos, quando nós olhamos para esse texto, nós vemos a importância da oração. Nós vemos como a vida de comunhão com Deus e de oração é capaz de nos aproximar mais do Senhor e de receber do Senhor mais da sua graça e da sua misericórdia. A oração é um meio de graça, é um meio pelo qual nós temos um relacionamento mais profundo com Deus. É o meio pelo qual nós temos um relacionamento mais íntimo com o nosso Senhor. Não é porque Ele vai nos dar as coisas que nós devemos orar, mas orar a Deus traz tão boas consequências para a nossa vida. E quando muitas vezes a nossa vida espiritual está em declínio terrível, e não é por outra coisa, senão por falta de oração. Senão por falta de nós conversarmos com Deus, nós buscarmos intimidade com Ele. Eu gostaria de trazer algumas aplicações para a nossa vida aqui nessa noite. Em primeiro lugar, não se atemorize pelo diabo ou pelo mundo. Não se atemorize com isso, não fique com medo, não deixe que o medo tome o seu coração. Porque eu estou vendo o Espírito, porque fulano de tal diz que tem um encosto nas minhas costas. Meus irmãos, o diabo não tem poder nenhum sobre você. Encosto nenhum chega até você, se dentro de você está o Espírito Santo. Uma das leis que não é propriamente teológica, mas deve ficar na nossa mente, é que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Você não pode ter dentro de você o Espírito Santo e Satanás ao mesmo tempo.
Se você está guardado em Cristo Jesus, se você crê em Cristo Jesus e você crê que Ele é todo poderoso, não se atemorize pelo diabo, não se atemorize pelo governo, não se atemorize por nada, porque o Deus que habita dentro de você, guarda você de todas essas coisas. E lhe dá forças para lutar contra o diabo, contra o mundo e contra a sua inclinação carnal, que muitas vezes é pior do que o próprio diabo. Eu acho que às vezes o diabo se surpreende com o que o ser humano pecaminoso é capaz de fazer. Outra aplicação para a nossa vida, meus irmãos. Não há causas impossíveis para Deus. Aquilo que é impossível para nós é impossível apenas para nós. Nós temos um Deus que é soberano. Nós temos um Deus que é criador dos céus e da terra. E note que os meus irmãos que estavam orando por Pedro esperavam que ele tivesse sido liberto. Quando Pedro chegou na casa lá e chamou, os irmãos pensaram que era o anjo de Pedro. Olha, quando o Senhor trouxe o próprio Pedro. Meus irmãos, acreditem naquilo que vocês pedem a Deus. Acreditem que Deus pode ou não dar aquilo que você está pedindo, mas tenha fé que Deus vai dar. Tenha fé que o Senhor, Ele pode responder às suas orações, mesmo que aos nossos olhos pareçam impossíveis. O Senhor é todo poderoso. E o Senhor é soberano, inclusive, para não dar aquilo que nós pedimos. Às vezes você diz: Senhor, se o Senhor tem todo o poder, eu quero isso aqui. E Deus não vai responder, não vai dar. Porque não é você que manda em Deus, não sou eu que mando em Deus, é o próprio Deus quem nos governa e que dá a cada um conforme a sua boa, perfeita e agradável vontade. Então, creia que Deus é soberano. E creia também, quando você pedir e não receber, creia que Deus é soberano, inclusive, para não lhe dar aquilo que você pediu. Porque Deus dá aquilo que é melhor para nós. A palavra de Deus nos diz que todas as coisas cooperam para os nossos bens. As coisas que nos são dadas que nós pedimos, e também as coisas que nós não queremos. Tudo que Deus oferece, tudo que Deus nos dá, é o melhor para nós. Terceiro lugar, não desista de orar. Às vezes você apresenta uma coisa a Deus, e por ver que as coisas estão impossíveis aos seus olhos, você diz: não, vou entregar na mão de Deus. E o entregar na mão de Deus geralmente é o desistir do que você estava pedindo. Às vezes você quer a salvação, quer que um ente querido seu seja salvo. Você quer que uma pessoa próxima a você mude de vida, creia em Jesus Cristo. Só que você está tão olhando para a situação humana, você está olhando e na sua mente você acha que aquilo ali é impossível de acontecer, que você para de orar. Fulano tal não tem mais jeito não. Ou senão você quer realmente alguma coisa que vai ser bênção para você e você desiste de orar. Quando a palavra de Deus diz que pedi e dá-se-vos-á. Então nas suas orações insista a Deus. Não desista de orar por aquelas pessoas que você acha que não tem mais solução. Porque Deus é o Deus do impossível. Deus é o Deus que faz coisas que aos nossos olhos é impossível. Esse é o Deus em que nós cremos. Outra coisa, sejamos instrumentos para a glória de Deus. Não existe uma coisa mais terrível do que um mau testemunho de um cristão. Não existe coisa mais terrível do que o mundo olhar para nós e ver em nós pessoas que não refletem a glória do Senhor Jesus Cristo. Nós somos instrumentos de Deus para iluminar esse mundo. A palavra de Deus diz que nós somos luz do mundo. Nós somos sal da terra. Que sejamos esse sal da terra e essa luz do mundo, para que o mundo possa ver Cristo em nós. E em último lugar, eu sei que todas essas coisas são totalmente aplicáveis à igreja do Senhor. São totalmente aplicáveis ao povo de Deus, à congregação dos santos. Mas eu quero dizer uma coisa a você que nos visita, ou a você que está aí na sua casa escutando essa transmissão. Que essas coisas, essas bênçãos dadas por Deus ao seu povo, podem ser trazidas a vocês também. Essas palavras aqui ditas podem ser aplicadas no seu coração, desde que você creia no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse Senhor que morreu não para que nós tenhamos uma vida afastada dele, mas para que nós tenhamos uma vida cada vez mais próximas dele. Você pode até dizer: eu já sou salvo, eu faço bem,
eu faço a minha parte, né? Como tem aquele versículo de Inventares, faz a tua parte que eu te ajudarei. Eu faço a minha parte, eu não jogo, eu não fumo, eu não bebo, mas só isso não é o suficiente. Se você não tem um relacionamento profundo com Deus, se você não tem Cristo Jesus tomando o seu coração e transformando a sua vida, você carece imediatamente dessa salvação. A palavra de Deus nos apresenta o Senhor Jesus Cristo como a nossa arca. Vocês já viram a história da arca de Noé? O Senhor Jesus Cristo é o único caminho, o único meio, a única porta pela qual nós, seres humanos pecadores e caídos, recebem a graça de Deus. Então, nessa noite, se você ainda não crê em Cristo Jesus, ou se você acha que crê, mas não tem um relacionamento com Ele, não tem uma vida próxima dEle, não faz parte da igreja do Senhor Jesus Cristo, essa é a oportunidade. A palavra de Deus nos diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Que venhamos a ter em mente que há um só caminho, uma só verdade e uma só vida, e ela é o nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina pelos séculos dos séculos e reina para sempre. Amém. Vamos orar, agradecendo a Deus por ter falado ao nosso coração nessa noite. Senhor nosso Deus, maravilhoso Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por ter nos trazido até aqui. Obrigado, Senhor, por tirar de nós as ilusões desse mundo. Obrigado, Senhor, por nos fazer reconhecer que não são os soberanos desse mundo que reinam, que não somos nós que reinamos sobre as nossas vidas, que não é a nossa carne que reina sobre nós e sobre esse mundo caído que nós estamos vivendo, mas sabemos e reconhecemos que é o Senhor que reina, é o Senhor Jesus Cristo que reina pelos séculos dos séculos, acima de todas as coisas, e que o maior dos homens não é nada comparado a Ele, que o maior dos anjos não é nada comparado ao Rei dos reis e Senhor dos senhores. Senhor, reina em nossos corações, faz morada, Senhor, na nossa vida, nos faz, Senhor, sentir cada vez mais a Tua presença, desfrutar cada vez mais da Tua graça, ter intimidade contigo, Senhor, nos faz desfrutar desses meios de graça que o Senhor tem nos dado tão graciosamente, que é a oração, a leitura da palavra, os sacramentos. Nos ajuda, Senhor, nos abençoa. Tem misericórdia de nós, pois sem Ti nada podemos fazer. A nós há coisas que são impossíveis, mas todas as coisas são possíveis ao Senhor. Seja conosco, é o que desde já eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém.